Oi, boa tarde pessoal. Se inscrevam no canal, deixem seu gostei e seu comentário. Hoje irei continuar a leitura de Um Rosto na Noite. Esse é o livro. Jack ainda sorria quando chegou à porta principal de seu prédio. Que ideia sensacional essa de aproximar-se dele, de bom humor. Tivera alguns dias antes, daria um jeito de comentar algo sobre o paradeiro de Elsie. Na primeira oportunidade em que encontrasse Linderman, e ao mesmo tempo inventaria a história de um namorado qualquer. A expressão estampada no rosto de Linderman era horrorosa, cheio de olheiras e a barba mal feita. A última semana fora cheia de boas notícias. Seus desenhos para o livro do IAC haviam sido concluídos e aprovados, e ele venderá entre 30 e 40 novos. Seu pai, Charles, havia de uma certa forma se abrandado, e isso só podia ser atribuído à impressão favorável que o livro Sonhos aparentemente lhe causará. Tio Roger informará-o da alegria com que o pai receberá um dos exemplares que lhe enviará. Dedicará-o ao pai e à mãe, naturalmente, e ela lhe escreverá uma carta. Mais tarde, o pai também, afirmando ter ficado sinceramente feliz por ver que ele conseguirá completar um belíssimo trabalho, acrescentando ter tido a impressão de que seus desenhos agora tinham estilo ou qualquer coisa semelhante. A alegria era o fato de que ele e Natalie haviam decidido viajar para a Iugoslávia e a Grécia em junho. A Natalia adorava os dois países, e Jack esperava viver experiências mais felizes na Iugoslávia do que as que tivera aos 22 anos de idade na prisão. No início de maio, Elsie estivera em mais de uma semana fora. Em Nova Jersey, numa casa com pelo menos 6 outras pessoas. Enviará-lhes 2 cartões postais, contando que passava o tempo todo nadando, andando a cavalo e cozinhando fora no quintal. Depois receberá um cobertor de presente para casa. Será Elsie xadrez amarelo e verde, com as bordas em couro. Natalia adorou-o. Jack referia-se a ele como o durão, porque era tão grosso que mal se conseguia dobrá-lo. E ele não se ajeitava na cama do casal num sábado à tarde. A Natália foi visitar Elsa em Nova Jersey, voltando apenas no domingo à noite. Jack não lhe perguntou se dormirá na casa em que Elsa estava. Tinha a impressão de que ambas teriam ido a um motel. Jack sentia-se feliz pela atitude mais amigável do pai. Dizia a si mesmo que podia viver muito bem sem a proximidade da família e de seu apoio moral.
Mas o distanciamento do pai após o episódio na prisão iugoslava o magoará. A explicação que o pai dera ao fato de que a expressão de desprezo que usará para referir-se ao acontecido fora falta de disciplina. Jamais voltará a experimentar cocaína nem por brincadeira, nem mesmo para enganar o pai, e muito menos ingerindo com bebida, como alguns faziam quando se sentiam levemente embriagados. Até parar de fumar. Se havia mencionado essa mudança ao tio Roger, de certo não a mencionará ao pai, a quem não escreverá, exceto os cartões de Natal. Durante aqueles 7 ou 8 anos que antecederá o envio do livro Sonhos, lembrava-se de uma teoria aprendida após ter deixado de fumar. Ninguém precisa de drogas. É possível imaginar-se num estado mais feliz usando outro artifício. A música, a pintura ou o próprio trabalho. Às vezes, não funcionava exatamente como a cocaína, mas Jack ainda acreditava que de certa forma a teoria era válida. Tinha certeza de que poderia ficar de pé, mesmo encostado a uma janela aberta. Imaginar-se no estado de delírio em meio a um acidente automobilístico. O crânio esmigalhado de alguém estripado contra a barra de direção, mas nunca levará a experiência a termo. Seria Elsie capaz de fazer o mesmo com todo aquele seu entusiasmo? Não, não é apenas Nova York. Tudo é como uma grande surpresa. Às vezes a música, por exemplo, especialmente quando acordo é certo que penso na bomba de hidrogênio, mas não todos os dias, é claro. Nesses momentos olho para cima e vejo que o céu ainda está claro, mas não consigo imaginar aquela nuvem. Mas consigo imaginar aquela nuvem. Jack lembrava-se com que exaltação ela falará, a voz tímida e séria ao mesmo tempo. Elsie telefonará 2 vezes de Connecticut. Na primeira, ambos estavam em casa. Na segunda, de que sairá, Natália contará sobre o telefonema. Quando ela voltou, Natália foi vê-la na mesma noite, na rua Greene. Perguntou se Jack gostaria de ir juntos, mas ele recusou, dizendo que precisava trabalhar. Natália, Elsie e Marion pretendiam ir jantar num restaurante próximo. Segundo Natália, Elsie estava bem bronzeada. Parecia ter muito trabalho pela frente, a julgar pelas cartas que recebera e pelos recados que sua agente lhe dera. Pelo que Natália contava sobre suas reuniões noturnas, tudo entre as três parecia perfeitamente amigável. Estaria ela tentando roubar Elsie de Marion, ou Elsie já estaria afastada de Marion, acompanhando-a apenas para continuar a desfrutar o apartamento? Jack não acreditava, de fato, na segunda hipótese. O mais provável era que Elsie fosse a mais desprendida das três, tão desprendida que podia com facilidade ter 2 namoradas ao mesmo tempo. Natalia estava segura de si, como sempre podia dar-se
ao luxo de fazer um jogo lento, sabendo que seria a vencedora no final. De certa forma, Jack imaginava que Natalia indagaria sobre a possibilidade de Elsie juntar-se a eles na viagem para a Iugoslávia e Grécia. Na verdade, não se importaria se ela os acompanhasse. Conseguia imaginar-se dormindo no quarto de hotel ou pensando em Elsie estar hospedada, enquanto a própria Elsie passaria a noite com Natalia. A ideia fê-lo sorrir. Pretendiam alugar uma pequena casa numa ilha grega durante as 3 semanas, mas Elsa tinha muito trabalho, razões profissionais que a impediam de viajar com eles nesse verão. Como bem disseram, Natália Elsa Tyler era ambiciosa. Jack e Natália discutiram sobre a escola que Amélia frequentaria no próximo semestre, como faria 6 anos no final de junho. Natália queria tirá-la daquela atmosfera de jardim de infância e transferi-la da Academia Sterling, da Rua 12 Oeste. Consultaram os Armstrongs, cujo filho, Jason, era um ano mais velho que Amélia, e descobriram que eles haviam passado por uma escola paroquial. Abre aspas. Se os pais querem que o seu filho durma em casa e tenha uma atmosfera civilizada, fecha aspas, disserá Elaine Armstrong, abre aspas. Então a escola paroquial é a melhor opção. Não há problema algum se vocês quiserem que ela não frequente as aulas de educação religiosa. E eles seguem uma linha bastante séria. Fecha aspas. Depois dessa conversa, Jack e Nathaniel passaram a pesquisar as escolas paroquiais da redondeza. Havia apenas uma. Jack achou que Bob poderia ter tido razão em não anunciar imediatamente o falecimento de Lois. A notícia circulará entre amigos e conhecidos, mas semanas após o evento, Bob disse que receberá alguns telefonemas, mas poucas cartas de condolências, que se sentirá obrigado a responder. Jack lembrava-se de que Natalia contara a Elsie sobre a morte de Lois. Parecia que Elsie escreverá uma carta a Bob, uma carta tão tocante que Bob a trouxe consigo para mostrar-lhes numa noite em que viera jantar na Natalia e a lera atentamente. Jack pensará, sem muita certeza, entretanto, ter visto os olhos dela úmidos ao devolver a carta a Bob. Abre aspas. Lois teria gostado de ler isso. Fecha aspas. Disserá. De vez em quando, num domingo ou tarde da noite, Jack sentia que Natalia era uma espécie de ausência em que sua imaginação pensava em que, se Lois ainda estivesse por ali, poderia telefonar-lhes e os dois se encontrariam em algum lugar e ficariam conversando até altas horas. Elaine Armstrong telefonou para perguntar se pretendiam ir à feira de arte no artesanato na Rua Christopher, no sábado de manhã. Jack e Natalia disseram que sim, e combinaram de se encontrar na esquina da Black Rua Christopher. Levaram os filhos e Max deu ordens a Jason para não se perdessem. Mas Jason disse que saberia voltar caso se perdesse. Jack preferiu segurar Amelia pela mão. Mais tarde, recarregou as costas, como sempre. A Rua Christopher acolhia uma multidão passeando num vai e vem contínuo
olhando para as mercadorias expostas sobre as bancadas. Havia cerâmica, algumas peças muito bonitas, outras horríveis, tudo que se possa imaginar, feito de madeira, de utensílios de mesa a bonecas articuladas. Direitos humanos, vamos lá. Companheiros, gastem um pouco do seu dinheiro, gritava uma mulher com uma aparência de cigana, detrás de um balcão cheio de bolsinhas e cintos feitos de moedas. Estou morrendo de vontade de tomar uma cerveja. Volto num segundo, disse Max a Jack. Ele acabara de ver um bar. Natalia apareceu com um colar feito de alguma coisa seca, cuja aparência era horrível e suja. É preciso mergulhar na água primeiro, disse ela, se colocando-o no pescoço como se fosse um rico ornamento. O que é isso? O que é isso? Pimenta? Perguntou Jack sem, entretanto, receber a resposta porque Natalie não o ouvirá. Max voltou com duas canecas de cerveja e deu uma a Jack. Elaine, vestida com um conjunto azul e branco, debruçou-se sobre um balcão de acolchoados e discutiu com Jack sobre a compra de um verde rosa para a cama de casal, que estava sendo vendido a $120. Max confessou que não ter tanto dinheiro consigo no momento, mas Elaine retrucou que ele havia trazido o cartão de crédito. Jack foi até a entrada de uma casa relativamente vazia para ver-se livre da imprensa por alguns minutos, enquanto Natalia estava por perto, olhando carteiras e bolsas. Tinha certeza de que ela acabaria não comprando nada, embora tivesse visto uma em couro branco, implicações em couro amarelo, que parecia bem do estilo de Elsie. Papai, estou sentindo cheiro de salsicha. Amélia berrou em seu ouvido, chutando-o com os saltos do sapato, como se ele fosse um cavalo. Sinto o cheiro de seis tipos de salsicha, todos horrorosos. Espere até a hora do almoço, respondeu Jack. De repente, viu Elsie do outro lado da rua, cerca de 30 metros na distância. Ei, Natalie, olhe Elsie logo ali, com Marion ao outro lado da rua. O quê? Natalie subiu os degraus e pôs do seu lado de Jack. Ei, Elsie, Marion! Ei, Elsie, Marion! Elsie parecia virar-se e responder ao chamado, mas, ao julgar pela calma com que falava com Marion, não os ouvirá. E não era pela menos. No meio de toda aquela confusão estava um barulho infernal. Elsie! Gritou Amélia, com sua vozinha aguda, acenando para ela. Jamais conseguiremos que ela nos ouça, disse Thalia, observando-as a caminhar entre a multidão rumando para a praça Sheridan e distanciando-se deles. Que pena, poderíamos ter dela para almoçar conosco. É verdade, pretendiam almoçar em algum lugar com os Armstrongs. Quero descer agora, estou morrendo de fome, disse Amélia. Jack após no chão. Dava para ver o bronzeado de Elsie daqui, disse sorrindo. Ela está realmente cor-de-rosa. Você precisava tê-la visto há uma semana. Natalia desceu os degraus. Ela posou para um anúncio de maiô há 2 dias. Ainda bem que está inteira cor-de-rosa. Almoçaram num lugarzinho chamado The Front Porch, mas na esquina da rua oeste com a 11. Elaine recarregava o acolchoado rosa e verde
numa enorme sacola de plástico. Bom, pessoal, essa foi a leitura do capítulo de hoje. Boa tarde e até breve.